Boa tarde, gente. Daqui Pedro Jorge Pereira, do projeto PJP Ecolution. Eu hoje venho aqui para dar início, digamos assim, a uma espécie, se quisermos, de um novo espaço dentro daquilo que são as atividades e os projetos desenvolvidos no projeto PJP Ecolution. Antes disso, deixo o habitual apelo, se ainda não fizeram, para subscreverem, gostarem da página no Facebook, do canal também do YouTube, do projeto PJP Ecolution. Caso o prefiram, também podem enviar o vosso endereço de correio eletrónico e passar a receber a informação mais diretamente através da mailing list. E é uma forma de também do projeto poder chegar a mais pessoas, de poder, no fundo, cumprir o seu principal propósito, que é o de mudança coletiva, de mudança individual, e de podermos aspirar a ter uma sociedade e um mundo que vai mais de encontro àquilo que são os nossos, as nossas reais esperança, se quisermos, ou aspirações a viver num mundo realmente melhor para todos. Como então eu estava a dizer, bem começar um novo espaço de partilha, e neste caso vai-se chamar Bibliolution. Bibliolution não é mais do que uma partilha daquilo que são obras, livros que de alguma forma me marcam e que considero que podem ser inspiradores e também ajudar a inspirar outras pessoas. Neste caso, então, para começar este espaço, hoje trago as 5 grandes revoluções da história de Portugal. A história deste livro aliás, a história como eu me cruzei com este livro, isto é uma coisa muito curiosa, a forma como os livros se cruzam na nossa vida e nos trazem mensagens, nos trazem de alguma forma leituras que são particularmente marcantes em determinado momento. E de facto, este livro, cruzei-me com ele um pouco por acaso, se acreditássemos que as coisas acontecem por acaso, mas isso já são outros 500, como se costuma dizer. Na biblioteca não costumo ir com alguma regularidade, aliás, frequentar as bibliotecas é um hábito, digamos assim, que de alguma forma se tem vindo a perder, mas no entanto as bibliotecas são locais fantásticos, inspiradores, têm algo de mágico, digamos assim, se pensarmos em todo o conhecimento que está lá, em todas as histórias, em todas as viagens que elas nos propiciam. E então na biblioteca vi este livro e então requisitei, trouxe para casa, mas ele ainda é de alguma forma extenso e também, como ao ler tento fazer as leituras de alguma forma absorvente, por assim dizer, acabou por demorar mais tempo, e então voltei a renovar, a solicitar uma, digamos assim, renovação da requisição. Depois então cheguei à conclusão que afinal tinha que ter este livro, por uma questão prática, por uma questão do tempo que ia demorar a ler, mas por outro lado também há livros que de alguma forma nos marcam tanto e que se calhar são tão relevantes no nosso trabalho que tê-lo, digamos assim, no formato físico acaba por ser uma necessidade que nós sentimos. Esta é a minha biblioteca, não é uma biblioteca muito extensa, muito grande. Aliás, isso também é uma coisa, um princípio que me parece interessante. Temos sempre subjacente este princípio, no fundo, também do conhecimento circular. Não queremos retê-lo para nós próprios, para além da própria ocupação de espaço físico. E então, os livros vêm, os livros vão, e isso é um dos aspectos mais fascinantes também no conceito da biblioteca. Não temos que ter os livros na nossa posse, mas é sempre interessante termos alguns livros de suporte, termos alguns livros de alguma forma, a própria presença do livro em si, pelo tal aspecto simbólico, se quisermos. Falando do livro propriamente dito, então, As 5 Revoluções da História de Portugal foi um livro que me marcou muito, porque de facto permitiu-me olhar para a história e para certos eventos específicos da nossa história coletiva de uma forma que eu não tinha feito até agora. Alguns aspectos sim não foram propriamente novidade, mas outros permitiram-me realmente ver as coisas numa perspectiva que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, nem sequer são abordadas, não são muito faladas, e de facto a própria formação que nós temos no percurso escolar a nível de história parece-me que é sempre uma visão muito limitada e, se quisermos, muito redutora, já para não falar de outras questões, de ser
uma visão também muito formatada por aquilo que são valores vigentes, de alguma forma muitos valores inclusivamente que ainda transitaram e ainda continuam a subsistir do próprio Estado Novo, ou seja, do regime fascista, sempre uma visão muito nacionalista. Este livro parece-me que tem uma visão muito equilibrada e muito factual das coisas e também tentando mostrar a realidade com uma amplitude de análise muito interessante e muito detalhada. O autor é o André Canhoto Costa, a editora da... boa pergunta. Desassossego, Livros para Pensar. Não é uma editora muito conhecida, no entanto, só por este livro já merece o meu voto de confiança. Então, as 5 grandes revoluções da história de Portugal, está aqui, se puderem tentem encontrá-lo, tentem requisitar numa biblioteca perto de vocês, se assim o sentirem, comprem o livro. E fica então o meu conselho para hoje. Mais uma vez, as 5 grandes revoluções da história de Portugal, de André Canhoto Costa. Marcou-me bastante, aconselho, leiam muito, leiam, pensam, reflitam. E até breve, até o próximo vídeo e boa evolução, boa evolução.